Olá a todos, meu nome é Cássio, sou professor de Educação Física do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, faço parte do grupo de trabalho Cuidar Também, de quem cuida também, e hoje a gente está aqui com um professor convidado, o professor Luiz Eduardo Wiarik, me corrige se eu estiver equivocado na pronúncia, e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, sobre atividade física, exercício físico, e o título, né, da nossa atividade de hoje é Corpo e Mente em Movimento, cuidados que fazem a diferença. O professor Luiz Eduardo é mestre, doutor em saúde da criança, né, e tem pós-doutorado também pelo Instituto do Cérebro e Neurodesenvolvimento. É um professor que tem uma larga experiência aí da atividade física em diferentes contextos, desde a promoção da saúde, prevenção de doenças, né? Então, um prazer te ter aqui, né, conosco nessa jornada, né? E para a gente já introduzir, já começar a nossa conversa aqui, introduzir o nosso tema, professor, temos diferença entre exercício físico e atividade física? Lembrando que o nosso público, né, são os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na sua grande maioria, né, leigos na temática, e talvez a gente abordar um pouquinho esses conceitos possa ser bastante pertinente e importante para o início da nossa conversa. Perfeito, obrigado, Cássio, e ao Hospital de Clínicas, né, pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Então, o conceito de atividade física e de exercício, por mais que eles sejam quase que a mesma coisa, tem uma diferença ali importante, né, quando a gente olha para o conceito propriamente dito. Então, a atividade física são todas aquelas atividades que a gente aumenta o nosso gasto calórico acima do nosso nível de repouso. Tá? Então, se a gente gasta mais energia do que a gente gastaria se não estivesse fazendo nada, isso é uma atividade física. E caminhar para o trabalho, uma forma de deslocamento, jardinagem, brincar com as crianças, passear com o cachorro, qualquer coisa que a gente faça que aumente o meu gasto calórico acima do meu nível de repouso é uma atividade física. Tá, e exercício? Exercício físico são todas aquelas atividades físicas que a gente organiza, estrutura para chegar a um determinado objetivo, preferencialmente com supervisão e orientação de profissional de educação física, né? Então, todo exercício físico é obrigatoriamente uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu faço uma caminhada, saí porque eu precisei ir no mercado e ao invés de ir de carro, eu vou caminhando. É uma atividade física. Qual é a diferença dessa caminhada para uma caminhada orientada? Uma caminhada orientada é aquela que eu vou prescrever, uma orientada, tu vai caminhar tanto tempo, uma caminhada mais forte, moderada, ou tu vai, né, intercalar uma leve com uma moderada, porque eu quero que tu melhore lá os teus resultados do exame e tal. Agora é um exercício. É a mesma atividade, só que uma tem toda uma prescrição, toda uma orientação em prol de um objetivo, e outra eu só aumentei o meu gasto acima do nível de repouso. Então, quando eu sistematizo esse rol de atividades físicas, ela vira um exercício físico. Vira um exercício físico. E aí, qual é o segredo, né? A pergunta, né, de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem responder essa aí vai ganhar uma bolada. Qual é o segredo, assim, nessa sistematização de qualquer pessoa, né, que hoje gostaria de iniciar uma atividade física, gostaria de iniciar uma prática de exercícios físicos, né? Qual é o segredo? Por onde começar? Né? Como que eu começo? A minha história prévia de experiência com alguma modalidade esportiva ou com a prática de exercício físico, atividade física, seja lá na infância, num passado mais longínquo, ela conta? Ela não conta? Como é que isso funciona? Baita pergunta. Conta pra gente. Essa é a pergunta de que a gente fala na ciência, a pergunta de $1 milhão, né? Aquela pergunta que quem chegar perto da resposta vai certamente receber aí ser agraciado aí com algum prêmio, alguma coisa assim. Mas, vamos lá. Não é simples, né? Não tem uma receita de bolo. Primeiro porque a gente precisa entender o contexto que a pessoa está inserida, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o pessoal do Hospital de Clínicas, né? O pessoal trabalha na assistência, às vezes 12/36, ou o dia inteiro, ou, né? Enfim, então regimes diferentes. E aí eu falo para essa pessoa que fica o tempo inteiro em pé, caminhando para cima e para baixo lá no labirinto, né?
carregando maca, fazendo força, manipulando o paciente, enfim. Essa pessoa, ela tá fazendo uma atividade física já. Porque se a galera prestou atenção no conceito, né, ela tá gastando mais energia do que o nível de repouso. Então, na verdade, ela já tá fazendo uma atividade dentro da sua atividade laboral. E aí eu tenho que dizer para ela que, para além dessa, ela ainda tem que ir lá na academia do hospital 3 vezes por semana para fazer um reforço. Sim. Essa seria a orientação, porque a atividade física, no contexto do trabalho, ela não parece ter os mesmos efeitos do que uma atividade física de lazer. Não sabemos ainda exatamente qual o mecanismo, mas parece que é diferente. Por exemplo, eu saí para correr na beira da praia porque eu tô de férias, uma atividade física de lazer. E o gari que corre o dia inteiro atrás do caminhão. É a mesma corrida, né? Mesma atividade, mas o efeito ele é diferente, porque um está fazendo porque ele precisa fazer no contexto do trabalho e o outro porque ele quer fazer porque ele está de folga, né? Então, a gente precisa levar em consideração o contexto, né? Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração é quão preparada essa pessoa está para fazer uma atividade física. Porque tem gente que já pensa assim, eu gostaria muito de fazer uma atividade física, mas não consigo colocar na minha rotina, mas ela quer. Então, e tem outras pessoas que falam, não, isso não é para mim. Então, a própria psicologia tem um modelo que explica, né, e aí busca colocar as pessoas, né, em qual estágio de mudança, ou quão preparada para mudar um comportamento, e aí não é só para atividade física, para outros comportamentos também, em que estágio de preparação para a mudança ela está. Se ela já está contemplando essa mudança, né, eu quero fazer, mas eu não consigo, legal, né? Então a gente já tem uma abordagem para ela, né, onde a gente vai buscar o que ela gosta, preferencialmente, né? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a chance que a gente tem de repetir aquilo é muito maior, né? Facilita muito. Se eu peço uma pizza e eu gostei, a chance de eu, quando eu pedir uma pizza, pedir aquela de novo, ela é maior do que se eu pedir uma pizza que eu não gostei. É o mesmo, né? A mesma analogia. Então a gente começar para o que a gente gosta, tu pergunta, se eu já tenho uma facilidade, já tenho uma aptidão. Isso ajuda muito porque quando eu tenho uma facilidade com algum objeto, uma raquete, uma bola, né, uma rede, se eu sei que tem uma divisão, né, uma linha divisória, seja um voleibol ou alguma outra, né, modalidade, se eu tenho já essa noção, isso ajuda muito eu ter uma aptidão e eu me sentir competente naquela modalidade. E a sensação, ou eu ser bom tecnicamente, assim, do ponto de vista frio, ou eu achar que eu sou bom, né? A percepção subjetiva de competência também são preditores importantes. Então eu não preciso ser bom de bola, mas se eu acho que eu sou bom, isso já é, né, necessariamente um preditor ali positivo. Então fazer o que eu gosto, sensação de competência, né? Então são dois dos principais preditores, assim, né, que a gente precisa considerar. E para quem ainda não está pensando, né, não, isso não é para mim. Aí essas pessoas a gente precisa trabalhar numa educação, né? Uma educação do tipo estratégias de conscientização, do tipo falar bastante sobre os benefícios da atividade física. A gente precisa convencer ela de que a atividade física faz bem para a saúde e faz bem para ela. Porque, na verdade, isso também é uma outra coisa que volta e meia eu falo, né? A atividade física ela é muito curiosa, porque se a gente pergunta para as pessoas quem acredita que a atividade física faz bem para a saúde, 100% das pessoas vão dizer que sim. Mas então por que não é 100% das pessoas que fazem? Então não adianta só a gente trabalhar na conscientização, falar sobre os benefícios. Isso as pessoas já sabem. Volta e meia sai no noticiário, a gente já tem inúmeras evidências, a gente não, né, em tese já é uma barreira que a gente já venceu. O que a gente precisa agora colocar os nossos esforços todo mundo sabe que faz bem, mas não é todo mundo que faz. Então como é que a gente mobiliza essas pessoas que não fazem para começar a fazer? Rompe, né? Essa barreira, né? Esse desafio, né? Acho que tu trouxe vários elementos aí na tua fala para a gente aprofundar um pouco, assim. Eu acho isso fundamental e é legal ver, né? Um colega falando tão bem, né? Sobre todas essas variações, né, e aspectos que interferem, né, nessa adesão ou na não adesão e vão interferir na manutenção, né? E aí me chama a atenção também, assim, um aspecto que eu acho extremamente importante, que é a questão da sociabilidade, né? Que muitas vezes a gente vê assim, isso não é para mim, isso eu não quero, eu não sei, eu tenho vergonha de estar lá
fazendo, né? Porque, de uma certa forma, estar num ambiente, mesmo que para uma prática individual, tu tá num ambiente externo, ou tu tá numa academia, ou tu tá num complexo esportivo, mas tu tá ali com outras pessoas te vendo e aquilo mexe enfim, com o teu psicológico, o teu emocional ali, né? Então, assim, a questão da sociabilidade, professor Luiz, assim, que considerações, assim, né? Tu que é um professor de grupos de corrida também, né? Ultimamente, assim, o que tu tem aí para nos comentar, assim, sobre isso, assim, e daqui a pouco para quem está nos vendo e tem essa dificuldade, assim, de se ver fazendo o exercício físico e pensando mais em uma exposição, né? Como é que a gente sai dessa, né? Então, tem um outro modelo da psicologia que eu gosto bastante, né? E aí o professor Thiago Matias, lá da Federal de Santa Catarina, tem trabalhado bastante com esse modelo. Eu já falei dois. É um modelo que ele fala de um tripé, né? Tem 3 elementos principais. Eu já falei de 2 deles, sem abordar exatamente o modelo, tá? Que é a autonomia, né? Então, quando eu dei o exemplo da pessoa que corre porque ela quer e a pessoa corre porque ela precisa correr, quando ela faz algo que ela faz não porque ela quer, mas porque ela precisa fazer, ela perde a sensação de autonomia. Então, a autonomia é um ponto que, né, uma necessidade psicológica que as pessoas precisam atingir. Eu quero fazer as coisas porque eu quero, né? A outra é a competência, né? Eu me sinto capaz de fazer aquilo. E não é competência do tipo, eu vou fazer uma corrida para ser medalhista, né? Vou ganhar a maratona de Nova York. Não precisa. A competência ela pode ser do tipo, eu quero em 3 meses correr 5 km sem caminhar, ok. Ou eu quero completar uma prova de 5 km, seja intercalando caminhada, não tem importância. É eu completar aquilo que eu estou me propondo a fazer. E traçar esses objetivos anteriormente, né? E o planejamento, né, a prescrição do exercício ajuda muito do que eu fazer por conta, né? E aí o terceiro ponto, que é o que tu comentou bem, é a sensação de pertencimento. E aí tem a ver com a socialização. Como é que a gente estuda isso, ou de onde a gente tirou essas ideias, né? O que a gente faz? A gente pega cases de sucesso e vai estudar. Então vamos lá. Por que a gente tem uma febre de crossfit, beach tênis, corrida de rua, né? Que mais? Acho que são essas 3, acho que são as que futevôlei tem crescido bastante. Então são modalidades que alguns anos atrás não era tão comum, né? E essas modalidades a gente teve um boom, né? E hoje elas estão super quentes, né? Estão super em alta. E aí a gente vai estudar essa galera, e a gente vai para tentar entender por que isso está viralizando, por que isso está virando uma febre. E aí um dos pontos centrais, né, são, na verdade, esses 3 pontos que eu falei, mas essa sensação de pertencimento é um ponto que pega muito forte. Então, quando a gente olha para grupo de corrida, que é onde eu tenho um pouco mais de experiência, mas para CrossFit se aplica bastante. O box que tu treina no CrossFit, ou o teu grupo de corrida, cara, é um time de futebol, entendeu? Tu vira fã daquilo, tu vira parte daquilo, tu se sente, quando tu não vai treinar, as pessoas sentem a tua falta, quando tu não vai treinar, muitas vezes outras pessoas vão competir, tu vai torcer por elas, então essa sensação de pertencimento, mesmo que às vezes eu esteja dentro de um grupo de corrida e corra sozinho, porque eu gosto de correr sozinho, eu e meus pensamentos, eu e meus divertidamente, como eu brinco, e tá tudo certo, mas tu faz parte de um grupo. E quando tu falta por algum motivo, seja qual for... Cássio, tu não veio treinar. Por que tu Cássio, não veio? vai sentir As tua pessoas falta. sentem a tua falta e isso faz com que tu também... Com que tu te motive a não faltar. Próximo Exato. Encontro... Essa é a sensação de pertencimento. Estarei presente. E quando a gente consegue colocar essa... né? Então, quando a gente atinge esses 3 pilares, competência, autonomia e pertencimento, a gente tem uma chance muito grande de conseguir implementar a atividade física na nossa rotina e de uma forma mais duradoura, né? Então, a gente precisa olhar um pouco mais para isso. De uma forma resumida, né? Assim, a gente precisa transformar a nossa relação com a atividade física. A gente precisa aprender a gostar. Isso é uma coisa que eu falo bastante, né? A gente não pode entender que a atividade física é uma punição. E hoje, segunda-feira, é o Dia Internacional de começar uma atividade física, né? Não, segunda-feira eu vou começar. Ou pior ainda, segunda-feira é o dia da punição. Que a gente escuta as pessoas falarem, hoje é o dia que eu vou buscar o balde que eu chutei no final de semana. Né? Então, na verdade, o que essa pessoa parece que ela... E quando ela fala isso, por mais que seja num tom de brincadeira, né, ou de uma forma não necessariamente literal, quando a gente estuda um pouco por trás dessa crença, a gente vai ver que a pessoa
muitas vezes ela entende a atividade física como uma punição. Já que eu comi demais, doce a mais no final de semana, hoje eu vou me punir e eu preciso ir lá e buscar o balde, que é correr atrás e fazer uma atividade física. E não fazer uma atividade física porque eu gosto. E aí, a gente consegue observar esse fenômeno muito claramente quando a gente vê lotação de academia nos diferentes dias da semana. Segunda-feira é cheio, terça é um pouco menos que segunda, quarta é cheio e aí quinta e sexta é mais vazio. Por quê? Porque nos primeiros dias da semana, primeiro que as pessoas estão mais motivadas a fazer aquela mudança, então a gente tem esse pico natural de segunda-feira, mas muito em função disso. Por que segunda, terça e quarta geralmente o movimento é maior que quinta e sexta? Tem um sentimento de culpa ali, ou de eu preciso fazer algo a respeito. A gente precisa transformar, não é fazer atividade física porque eu chutei o balde. Se eventualmente chutou o balde, ok, acontece, mas faz atividade física porque tu gosta, porque tu precisa fazer, porque faz bem pra tua saúde, não porque tu está te punindo para buscar o balde que tu chutou, né, na forma como a gente fala assim, né? Então a gente precisa aprender a gostar mais da atividade física. Isso vai facilitar a nossa relação, né? A gente está aqui, né, claro, conversando com o professor Luiz e falando para o público, né, dos profissionais, né, do Hospital de Clínicas, né, mas eu na minha área assistencial a gente aborda muito isso, assim, né, que a atividade física ela tem que fazer parte do teu plano de cuidado no cotidiano, assim como tu te alimenta, assim como tu toma o teu banho, como tu escova os dentes, tu tem que ter uma atividade física. Eu costumo dizer que é um compromisso que ele tem que ser um compromisso inegociável. Exatamente. Assim como eu preciso levantar de manhã para ir trabalhar, né? E eu não posso faltar. Hoje eu não tô afim de trabalhar, eu não vou. Não, preciso ir trabalhar. É um compromisso inegociável, ele faz parte da minha rotina. A atividade física também precisa fazer parte. Se eu quiser viver mais, com mais qualidade de vida, com mais saúde física e mental, eu preciso colocar a atividade física e entender que a atividade física é um compromisso negociável. E aí, se eu tenho uma atividade física que eu não gosto, aí vai virar uma punição. Aí fica mais complicado, fica mais difícil, né? Isso é um tema que a gente já abordou no início da conversa, né? Mas que é fundamental sempre demarcar, né? Vai funcionar melhor as atividades que eu tenho maior afinidade ou que eu sinto mais prazer, seja qual for esse prazer, se é o prazer de estar junto nesse sentimento de pertencimento que tu nos trouxe, seja a identificação com determinada modalidade esportiva ou vinculação e identificação com aquela prática. Às vezes até o benefício que ela vai te trazer. Por exemplo, eu não gosto muito de musculação, mas eu quero ficar mais forte, eu vou fazer musculação, ok. Eu gosto por causa disso. Isso, tu trouxe, tu traz esse objetivo. Mas aí a gente tem uma série, né, de pessoas e cada vez mais, né, precisando da prática de exercício físico ou de atividade física para o seu cuidado com a saúde. E aí, professor, queria, né, te escutar falando um pouquinho sobre o que as pessoas vão encontrar de mudança no seu corpo, no seu psicológico, ao estabelecer uma relação sistematizada, regular com o exercício físico. O que muda? O que muda? Boa, então, assim, acho que tu comentou uma questão muito, muito importante, acho que conversa um pouco também com a temática, né, do GT, né? Cuidar de quem cuida, né? E aí, quando a gente vai para a literatura, olha só que curioso, sabe qual é a categoria de profissionais que tem a menor índice de autocuidado? São os profissionais da assistência. Os que cuidam dos outros são os que menos se cuidam. Então a gente precisa, né? E aquela coisa a analogia que a gente faz daí da máscara de oxigênio no avião. Primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro, né? E aí, então a gente tem esse problema hoje, tem esse gap, né? Que as pessoas que estão na assistência são as que têm, pela correria do dia a dia, a gente entende, a gente sabe que não é fácil, mas é um fato que a gente precisa colocar. O que as pessoas vão encontrar quando elas começarem a fazer uma atividade física? Né? Quando a gente faz uma atividade física regularmente, a gente tem inúmeros benefícios que eu já falei, né? Então a gente fica mais forte, mais rápido, mais resistente. E, de novo, eu não estou falando aqui em ser medalhista. Quando a gente olha para o atletismo... Exato, quando a gente olha para o atletismo, a gente vê... Poxa, o cara correu 100 metros em tanto tempo, né? Ele ficou mais rápido. Ou ele correu uma maratona, 42... Olha a resistência que a pessoa precisa ter para correr aquele tudo, né? São essas valências que a gente trabalha, só que aplicado ao meu cotidiano. Esse é o conceito, por exemplo, do treinamento funcional, né?
Funcional no sentido de treinar as funcionalidades que eu preciso para exercer as minhas atividades de vida diária. Me abaixar para conseguir amarrar meu sapato. Exato, conseguir amarrar meu sapato sozinho, porque quem tem dor na lombar sabe que muitas vezes tu amarrar o sapato é uma dificuldade, calçar o sapato é uma dificuldade. Né? Vestir uma calça, eu tenho que ficar num pé só para vestir a calça é uma dificuldade, eu preciso fazer sozinho, porque eu não tenho essa estabilidade de coluna. Isso, quantas pessoas já buscam, né, vestimentas facilitadoras, né? Tênis sem cadarço, exato. Porque perderam a funcionalidade. Então, quando a gente faz uma atividade física, esses são benefícios que a gente encontra. E aí a gente pode observar isso em coisas muito simples no nosso dia. Né? Por exemplo, eu sei que ali no Clínicas tem a questão dos elevadores, né? Um elevador sobe até tal andar, aí um não para, não sei o quê. Não. Tem toda uma lógica ali que acredito que quem trabalha ali já está um pouco mais ciente. Mas e a escada? Né? Pô, tem uma escada gigantesca ali. Então, eu trabalho, por exemplo, no quarto andar. Eu sempre dou esse exemplo. Eu trabalho no quarto andar. Então, é o térreo, segundo, terceiro e quarto. Então, são 3 lances para subir e 3 para descer. Cara, sempre que... Assim, ó, quase, para não dizer sempre, tá? Mas, assim, 90% das vezes eu uso a escada para subir e para descer. E como é que a gente consegue observar esses benefícios, né? Experimenta fazer isso, né? Começa a subir de escada. Tu vai ver que no primeiro dia de subir 4º, 5º, 6º andar, vai ser um horror. A gente vai chegar lá em cima ofegante. À medida que a gente começa a fazer isso, ou que a gente bota uma atividade física junto, né? Comecei um grupo de caminhada, ou comecei a fazer uma caminhada, um aeróbico, ou conseguia fazer ali a musculação na academia do hospital, enfim, comecei a botar uma atividade. A gente vai ver que no início a gente ficava mais ofegante, depois a gente chega e não está mais tão ofegante. Essa é a resistência que eu estou falando, e não é resistência para correr uma maratona. Então é isso que a gente vai encontrar. Então a gente tem, né, aumento da resistência, a nossa capacidade cardiopulmonar, né, que vai ser o mecanismo por trás disso, força, flexibilidade, né? Então toda essa parte de estabilidade da coluna que às vezes a gente perde quando está com uma condição dolorosa, a gente encontra quando a gente faz uma atividade física. A gente tem assim algum benefício mais amplo assim no sono, num cuidado maior com a alimentação, quando a gente está fazendo exercício físico? Legal. Tu acha que isso conversa? Com certeza. Eu orientei um mestrado, né, do Vitor sobre isso, e a gente estava estudando a relação entre os pilares do estilo de vida. Né? Então a gente tem 6 pilares de estilo de vida. A atividade física é um, depois a gente tem alimentação, sono, estratégias para manejo do estresse, que é espiritualidade, ficar longe do uso de tela, mais tempo em contato com a natureza, ficar longe do uso abusivo de álcool, cigarro e outras drogas, né, substâncias, e relacionamentos saudáveis. Então são 6 dos pilares. O que a gente estava investigando nesse estudo que eu orientei nesse mestrado e foi publicado agora no início do ano? Qual é a relação entre os pilares do estilo de vida? Então, o que a gente viu? Que existe uma associação positiva entre eles. Ou seja, à medida que um melhora, um aumenta, os outros tendem a aumentar também. O que isso quer dizer? Que quando eu começo uma atividade física ou quando eu melhoro qualquer outro hábito, eu tenho um efeito de reação em cadeia entre eles. Então eu começo a fazer uma atividade física, daí eu começo a perceber que, tô ficando mais resistente, tô melhorando, né? Tô me sentindo mais bonito, mais disposto, mais feliz, né? Então tem vários benefícios também, né, para a saúde mental. E aí quando a gente começa a encontrar esses benefícios, a gente começa também a naturalmente, às vezes de uma forma até inconsciente ou subconsciente, melhorar outros aspectos. Melhora a minha alimentação, porque daí, vou dar uma segurada aqui, porque agora eu tô começando a me animar, né? Tô vendo o resultado, então... E aí eu começo a dormir melhor, e aí o sono ele tem uma relação bidirecional, porque quando eu faço atividade física, eu durmo melhor. E por eu dormir melhor, eu me sinto mais disposto para atividade física. Então é uma via de 2 mãos que vai se... Exatamente, eles vão se retroalimentando e tem uma relação muito forte, né, entre sono ali e atividade física. Então sono, atividade física e alimentação. Aí se eu faço uma atividade física em grupo, eu já melhoro os meus relacionamentos sociais. Então, parece que quando eu começo, né, quando eu melhoro um pilar do meu estilo de vida, quando eu melhoro um hábito, eu tenho esse efeito de reação em cadeia entre os outros. Às vezes, eu não preciso também necessariamente começar com atividade física. Tem gente que começa com sono. Vou fazer uma boa higiene do sono. Tô dormindo mal, vai, procura acompanhamento, né? Um médico do sono, ou, enfim, faz um tratamento ali. Não é um sistema linear. Não, né? Exato. Não importa qual é a... Pode jogar em não importa a ordem, frentes, exatamente. Ou as pessoas, vou começar uma dieta, vou melhorar a minha alimentação. Daí vai lá, melhora a sua relação com a comida, aí começa a perder peso, aí, comecei a perder peso, tô conseguindo fazer um controle legal, vou começar a dar uma caminhadinha junto. Hoje em dia, os profissionais da saúde, eles
né? O profissional de educação física, ele vai orientar, né? Melhora a tua alimentação. Não vai prescrever dieta, mas vai dizer, procura um nutricionista ou uma nutricionista para melhorar a tua alimentação. O nutricionista vai dizer, faz uma atividade física. A higiene do sono, um dos pilares é fazer uma atividade física. Então, naturalmente, esses pilares eles vão se indicar, porque a gente já sabe que existe essa relação entre eles, né? Então, a gente, quando melhora um, eventualmente a gente vai melhorando os outros também por tabela. Então, esse é um efeito bem legal, professor, né? Luiz, excelente. A gente já está, né? O nosso tempo ele é um pouco mais limitado, curto, né? Mas é um papo legal, né? De um assunto que a gente gosta muito, né? De falar e veicular e incentivar as pessoas para que, enfim, iniciem, né? Um processo de ressignificação, assim, né? Das suas relações com esses aspectos todos da vida, né? Mas agora eu queria poder rapidamente aqui tentar quebrar alguns mitos contigo, porque os mitos eles às vezes nos atrapalham, né? Então eu vou citando aqui alguns mitos que a gente busca aí, né, pela internet. Acho que enfim, acho que está dentro do teu conhecimento aí, né? Então eu separei 2 aqui. Aí tu me diz se é mito, se é verdade, o que tu acha, né? Tá. Então eu deixo aberto, né, para que tu traga algum mito de exercício físico que também tu escuta aí no teu dia a dia, tá? Então vamos lá, no nosso mito número 1 aqui, professor. Se você não puder se exercitar por pelo menos 30 minutos por dia, então não vale a pena tentar. Mito. A gente já sabe que a gente tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que fala lá em 150 minutos de atividade física moderada, mas, né, para que a gente tenha benefícios para a saúde e por algum motivo, talvez isso tenha um berço lá, e de forma alguma eu estou criticando aqui, né? Mas talvez isso venha de algum fundamento lá da fisiologia, quando a gente fala de, né, a fisiologia do exercício, que não é muito o meu chão, né? Mas eu vejo que, pensando em crenças que as pessoas têm, né? Em mitos, acho que as pessoas pensam muito lá desse berço de, eu preciso fazer por tanto tempo para começar a queimar a gordura, o carboidrato, etc. Então, acho que por uma questão fisiológica, as pessoas acharam que não, se eu não puder fazer, não tem efeito. E, na verdade, não, né? É mito. Tem algumas iniciativas bem legais. Tem uma australiana que eu gosto muito, que ela diz assim, cada passo conta. E ela vai trazendo essa lógica de que não preciso fazer sempre aquilo, o ideal. Cada passo conta. Se hoje eu não conseguir fazer os 30 que eu me propus, faz 15. Já é melhor do que não fazer nada. Inclusive, o próprio Guia de Atividade Física para a População Brasileira, o documento lá, né, que rege, né, a nossa atuação, né, o documento lá do Ministério da Saúde, escrito por vários profissionais, né, da saúde, né, do Brasil, principalmente da educação física, os nossos mentores, nossos mestres aqui, né, da área, né, da atividade física. Está escrito lá, fazer uma atividade física já é melhor do que não fazer nada. Então, por mais que eu tenha recomendação, é melhor eu fazer alguma coisa do que não fazer nada. E aí a dica que eu dou, né, disso é, na dúvida, mas eu estou fazendo o suficiente ou não? É bom? Na dúvida, compara com não estar fazendo nada. Compara com zero. Compara com zero. Tipo, olha, eu não fazia nada e agora eu faço 2 vezes por semana 20 minutos. Já não é melhor que não fazer nada? Mas eu não faço 30 minutos por dia. Mas eu não faço 150 minutos por semana. Mas tu já está fazendo mais do que se tu não estivesse fazendo nada. Né? Então, se tu pode fazer 20 minutos por dia, 2 vezes por semana, começa dessa forma. Tá bem? Tu vai ter 40, no final da semana tu colecionou 40 minutos ao invés de 0. E aí se tu pega esses 40 minutos vezes várias semanas, tu já vai colecionar várias horas de atividade. Então, na dúvida, compara com 0, né, ao invés de ter esse ideal aí. Perfeito, elucidado. Mito, então, né? E o nosso mito número 2, os resultados aparecem quando você se esforça ao máximo. Afinal, sem dor não há ganhos. No pain, no gain, né? No pain, no gain. Esse no pain, no gain, ele vem, né, lá da década de 70, mais ou menos, lá da época do boom, lá das academias ao ar livre, da Califórnia, do Arnold Schwarzenegger, né, onde as pessoas, lá daquela busca, o culto ao corpo perfeito, corrida lá do Mr. Olímpia, que obviamente teve, né, muitos benefícios, né, para a nossa área de incentivo à atividade física, mas
criou esse paradigma de que se eu não treino pesado, eu não tenho resultado, né? E, na verdade, o treino pesado, a intensidade, ela tem uma relação interessante com eu gostar ou não da atividade física, que é um preditor que eu falei. Então, olha só, se eu treino muito pesado, a chance de eu gostar, ela é menor do que se eu treino leve. Então, se eu faço um treino muito... Por quê? Porque tem um cara, um austríaco, que ele perguntava para as pessoas depois da atividade física assim, como tu tá te sentindo? Era uma pergunta que ele fazia. E o que ele via? Que quando as pessoas faziam uma atividade física muito intensa, e quem fez uma atividade física já muito intensa sabe do que eu tô falando, a pessoa fica enjoada, às vezes com ânsia de vômito, né? Ela não fica bem. E aí ele perguntava, como tu tá te sentindo agora? As pessoas, eu não tô muito bem. E quando eu não me sinto bem, né, com uma atividade física, com um comportamento, quando eu não gosto, né, eu tendo a não repetir. Aí, especialmente para quem não está acostumado, né, a pessoa não está acostumada a fazer. Daí ela vai lá no primeiro dia, dá tudo que ela tem. No outro dia ela vai acordar com dor em músculo que ela nem lembra, nem sabe que existe ou nem lembrava que existia. E aí ela vai ficar dolorida, vai ficar com dor, ela vai, mas eu tô com dor, eu não gosto de sentir dor. Por não gostar de sentir dor, ou ela não vai conseguir fazer no outro dia, ou ela não vai querer aquela sensação de novo, e ela não vai fazer. Então, na verdade, a gente não precisa sempre treinar com toda a intensidade do mundo para que a gente tenha benefícios. Na verdade, isso é muito mito. Quando a gente fala de corrida, esse é um dos maiores causas de lesão em corredores amadores. O cara sempre correr achando que precisa dar o máximo. E o segredo é treinar leve. Treina leve. O segredo da corrida para evoluir é treinar leve. Então, cara, treina leve, treina pesado quando precisa treinar pesado. Então, na verdade, é muito mito isso. Inclusive, né, já vem se falando dentro dessa lógica de gostar do exercício, de trocar o no pain, no gain pelo no fun, no gain, né? Sem diversão, sem ganho. Porque a gente sabe que a diversão, pelos motivos aqui que eu já expliquei, é um preditor importante. Então, vale mais a pena a gente fazer mais vezes, né? E gostando, porque a gente mantém uma constância, do que eu fazer uma vez só, até a dor, e nunca mais fazer. Então, a gente fazer porque a gente gosta por mais tempo é melhor do que a gente treinar uma vez só 100% e depois ficar um tempo sem poder ir porque tá muito dolorido, né? Perfeito. Fica muito bem esclarecido, né? Esses mitos que, né, atingem as pessoas de diversas formas, diversos veículos aí de informação, rede social, às vezes tem muito, né? Então, muito bom teus esclarecimentos, né? Professor Luiz Eduardo, queria deixar um momento mais em aberto para ti, né? Se tu quiseres fazer mandar alguma mensagem, alguma fala final aí para o nosso trabalhador, nossa trabalhadora do Hospital de Clínicas, que pode nesse momento, né, tá saindo cansado de um plantão, jornada de muitas horas, de trabalho que muitas vezes é pesado, né? Que mensagem tu deixaria aí para nossa turma? Legal. Primeiro quero agradecer, né, mais uma vez o convite aí por estar participando. Espero poder, né, contribuir um pouquinho nesse empurrão ali, né, que eventualmente alguém está precisando para começar uma atividade física. E eu quero dizer que eu passei muito tempo estudando isso, sabe? Esse fenômeno, tentando entender um pouco. E isso não me torna melhor que ninguém, mas acho que isso me coloca numa posição de eu realmente falar para as pessoas do tipo, eu sei que não é fácil, né? E isso me incomoda, acho que passa um pouco por a gente começar a entender que não é fácil colocar atividade física na nossa rotina, né? E me incomoda quando as pessoas dizem, não, fazer atividade física é fácil, é só botar um tênis e sair, né? Não é bem assim. Quem vai cuidar das crianças? Quem vai buscar na escola? Quem vai fazer a janta? Quem vai fazer as outras tarefas? Quem vai no mercado? Com quem eu vou deixar meu filho ou minha filha se eu for fazer uma atividade física depois do trabalho ou antes? Então eu tenho toda uma logística que eu preciso organizar. Não é só ir lá e fazer uma atividade física. Se fosse, a gente já tinha resolvido a pergunta de $1 milhão. Não é assim. Então eu quero dizer, né, para quem está ouvindo, quem está assistindo, que sejam gentis consigo mesmo de entender que não é tão simples. E por que eu digo isso? Porque quando a gente não consegue fazer algo que todo mundo acha que é fácil, como só botar um tênis e sair, eu me sinto ainda mais frustrado. Pô, todo mundo consegue fazer uma coisa que eu não consigo, e isso tende a nos jogar ainda mais para dentro do buraco. Então a gente entender que não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Eu preciso fazer toda uma organização da minha rotina, mas
isso não sirva também como um... Tá, então, viu? Falei que era difícil, então não é pra mim, não vou fazer. Não, buscar meios, né? Mas sendo gentil consigo mesmo, que às vezes o que tu vai conseguir fazer é 2 vezes por semana, 30 minutos, que é o que encaixa na tua rotina. Se isso for o que tu consegue fazer agora, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tu não tá fazendo nada. Agora tu tá fazendo um pouquinho. Começa dessa forma, mas começa. Porque depois que a gente começa... Aí quem já faz vai entender o que eu tô falando. Mas começa, porque a gente vai, mesmo com menos atividade física, a gente vai colher os benefícios. E quando a gente começar a colher os benefícios, é o que eu digo. Aí o mosquitinho picou. Aí depois que o mosquitinho picou, aí tu vai pegar a febre da atividade física, aí tu não solta mais. Aí tu vai achar uma outra forma, aí 2 vezes tu já vai querer fazer 3. Aí tu vai reorganizar. Já vai acionar uma rede de apoio. Exatamente. Que antes tu não e acionava. aí a atividade física ela vai entrar naquilo que a gente falou. Ela vai ser um compromisso negociável. Tu vai começar a mudar essa chave e ela vai... Não, eu não posso falhar. Então, para quem não chegou nesse estágio ainda, começa devagarinho, sendo gentil consigo mesmo, mas faz um pouquinho. E depois que começar com esse pouquinho, vai fazendo, vai ver que vai fazer diferença. Então, se exercitar é começar. É começar. E uma das principais formas de autocuidado também, né? De autocuidado. E eu gostei muito, né, do ser gentil que tu mencionou, né? Se respeitar os limites, né? E se puder puxar alguém junto, melhor ainda. A chance de conseguir daí complementar e colocar isso por mais tempo é maior. Muito bem, professor Luiz Eduardo, muito obrigado pela tua presença, agradeço. Pela forma leve, tranquila e lúcida, né, da nossa conversa aqui para falar sobre tantas nuances, né, que a atividade física e o exercício físico tem, né? E espero, né, e com certeza, né, vai ser muito bem aproveitado aí pelos nossos ouvintes, colaboradores do HCPA. O autocuidado começa então pelo corpo, né? O videocast Corpo e Mente em Movimento, cuidados que fazem a diferença, é uma realização do programa Cuidar Também, de quem cuida tão bem. E nesta primeira temporada tem 4 episódios que podem ser assistidos no canal do YouTube do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também no hot site do nosso programa na intranet. O grupo também envia mensalmente um boletim com matérias e informações sobre saúde física, saúde mental, nutricional e financeira, além de divulgar ações e atividades que realiza dentro do HCPA. Então, aguardamos vocês no nosso próximo episódio e até lá, um abraço, tchau! Tchau, abraço!